Boa tarde a todos, bem-vindos ao quarto episódio do podcast Partindo do Passado, do Núcleo de Estudantes de História da Universidade de Évora. E neste quarto episódio trazemos o Dr. Quintino Lopes. O Dr. Quintino Lopes é licenciado em Ensino da História pela Universidade de Évora, mestre em Estudos Históricos Europeus do século XIX e XX, segundo ciclo de Bolonha, em 2010, pela Universidade de Évora, com a dissertação Portugal, 1940, a internacionalização dos cientistas do 8º Congresso do Mundo Português, e doutorado em História e Filosofia da Ciência pela Universidade de Évora, com a dissertação A Junta de Educação Nacional, 1929-1936, traços de europeização da investigação científica em Portugal. Desde 2015, que é investigador integrado não doutorado no Instituto de História Contemporânea, Grupo de Ciência, Estudos de História, Filosofia e Cultura Científica. Foi professor na escola EB23 secundária Padre José Augusto Rodrigues, do agrupamento de escolas do Alter do Chão, entre outras escolas. As suas áreas de investigação são a história contemporânea, a história da ciência, a história política, políticas e práticas científicas e o Estado Novo. Tem dezenas de publicações em revistas científicas e capítulos de livros. Recebeu alguns prémios, como recentemente o prémio da Associação Portuguesa de História Económica e Social, com o artigo The National Education Board and Scientific Research in Portugal, publicado em 2017 no Portuguese Journal of Social Science. E tem também a participação em projetos de investigação nacionais e internacionais. Posto isto, do início a esta conversa, com uma questão: como é que um investigador chega à produção de um filme de um dos maiores cineastas portugueses? Para quem não sabe, o filme é O Ano da Morte de Ricardo Reis e o realizador é o grande João Botelho. Obrigado, Gonçalo, obrigado por essa apresentação. Eu acho que alguns dados que estão ainda estavam na página do Instituto de História Contemporânea, que eu está por atualizar, por responsabilidade minha, como é óbvio, mas há aí coisas que é muito interessantes que nós passamos de percurso e que temos, às vezes, não esquecemos, mas fazem parte do percurso, mas que com tanta investigação, às vezes quase temos pouco tempo para refletir muito no que já fizemos. Como é que chega? Bem, Gonçalo, foi um pouco também... Como o Gonçalo apresentou, portanto, fiz todo o meu percurso de formação foi feito na Universidade de Évora, portanto, desde licenciatura, mestrado, doutoramento, pós-doutoramento, e fiz um percurso inicialmente muito voltado para a história política. Aliás, eu achava que era o que iria. Quando acabei a licenciatura, fiquei com a ideia que iria para enverdar mais pela história política. Gostava muito do período das ditaduras, gostava no sentido de estar interessado pelas ditaduras na Europa, nos anos 30, nos anos 40, e achava que iria fazer um trabalho mais vocacionado para a história de política e de relações internacionais e história, aquela história mais tradicional. Aliás, posso até fazer vou chegar à resposta que o Gonçalo me perguntou, não é? Mas posso até fazer aqui uma breve introdução que quando acabei a licenciatura, depois entrei no mestrado, que foi comentado, e queria estudar, acabei por entrar no mestrado sob a orientação da professora Fátima Nunes, e que já tinha uma história, uma visão diferente, visão diferente no sentido de outras agendas, e comecei a me interessar um pouco por história de ciência, mas sempre muito a querer ir para o campo político. E fiz essa tese de mestrado que o Gonçalo indicou, e quando entrei no doutoramento, depois de ter estado numa escola em Alter do Chão, que foi uma experiência fantástica, entrei no doutoramento e já estava a enverdar por um doutoramento de História da Ciência, mas a minha ideia ainda era sempre, quase dentro do possível, e sempre para um campo mais político. Por exemplo, vou-vos dar um caso muito, muito concreto, do que é uma visão ainda muito restrita das coisas, e depois como podemos ir abrindo a nossa visão e perceber que o mundo é muito mais complexo do que nós achamos, muito complexo e mais interessante. Por exemplo, eu queria estudar Estado Novo. E aquilo era quase uma intransigência. Queria Estado Novo, portanto, queria estudar a partir de 1933. Podia ser 33, podia ser 35, podia ser 40, 50, 100. Eu queria estudar Estado Novo. E surgiu a possibilidade, no doutoramento, de entrar num projeto de investigação, que era um projeto que ia estudar o que veio a ser a minha tese de doutoramento, que era uma instituição que havia em Portugal, que houve em Portugal desde 1929, que era a Junta de Educação Nacional, e que o Gonçalo comentou ter sido a minha tese de doutoramento.
Ora bem, mas aí havia um problema. A Junta de só para percebermos um pouco o que é isto. Essa instituição, a Junta de Educação Nacional, foi a primeira instituição em Portugal a financiar a ciência e a organizar a ciência. O que nós hoje temos como é a FCT. Vocês, já sei que alguns já estão em mestrado, outros estão em licenciatura. Deste grupo que me está a ouvir, e mais quem esteja a ouvir depois, provavelmente alguns estarão já em investigação, outros ainda não. Uns não irão entrar no campo da investigação, outros vão entrar na investigação. E quem entra na investigação, ou quem já lá está, sabe que a FCT, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, é a instituição basilar. E esta primeira FCT em Portugal, na verdade, tem as suas origens enquanto instituição a partir de 1929. Claro que já havia ciência desde a monarquia e depois manteve-se na Primeira República, não é isso que está em causa. Mas eu vos quero dizer é o seguinte: surgiu a possibilidade no doutoramento de estudar a Junta de Educação Nacional, mas aquilo tinha algum problema para mim, uma coisa muito... E o problema é o quê? Foi criado em 1929 e eu dizia, 29 não me interessa, isso é ditadura militar, eu só quero Estado Novo. Pronto, e isto é uma visão restrita das coisas. Depois nós comecei a enverdar pelo estudo da instituição e quanto mais ia estudando, mais me interessava pela questão. E mais percebia que, afinal, da ditadura militar para o Estado Novo havia muitas continuidades, como até mesmo na República, coisas que vinham atrás da República ou da monarquia. Do ponto de vista da história da ciência, havia muitas continuidades. Quando nós falamos de grandes rupturas políticas, na mudança da monarquia para a República, em que é uma grande ruptura política, até porque surgem novos símbolos nacionais e tudo, quer dizer, temos um novo sistema político, temos uma nova moeda, a bandeira, o hino, mas da República para a ditadura militar para o Estado Novo, e do Estado Novo para a democracia, falamos em grandes rupturas políticas, novas constituições e tudo o que vem associado. Mas, na verdade, do ponto de vista da ciência, há muitas continuidades. E interessou muito perceber que havia até, por exemplo, casos, coisas interessantíssimas, como a República querer concretizar certos objetivos para a ciência e depois ser sido a ditadura militar ou o Estado Novo que os vai concretizar. Quando nós pensamos no Estado Novo como algo que corta radicalmente com o que a República fazia e tinha proposto. E a partir deste tipo de investigação, como estudei muito os anos 30, e aí vai agora mais diretamente ao que o Gonçalo me perguntou, como estudei muito os anos 30 durante o doutoramento, surgiu a possibilidade, estando integrado no Instituto de História Contemporânea, surgiu-me um convite do presidente do Instituto de História Contemporânea, do professor Pedro Aires de Oliveira, de poder fazer a consultoria para o filme de João Botelho. Portanto, não sei como é que foi o processo de chegar ao Instituto de História Contemporânea ao pedido, mas certamente houve o presidente do Instituto de História Contemporânea que me perguntou se eu estaria interessado, dado que trabalhava muito os anos 30 e o filme de João Botelho baseia-se numa obra de José Saramago, O Ano da Morte de Ricardo Reis, que é precisamente, portanto, o filme trata ali o filme trata finais de 35 e o ano 36, fundamentalmente é o ano 1936, e isso era uma época muito estudada por mim, muito, quer dizer, pronto, é uma época em que eu me tinha dedicado no doutoramento e já num pós-doutoramento também, embora numa área diferente, eu na área da ciência, o Ano da Morte de Ricardo Reis é uma perspectiva, ali não há, José Saramago não trata ali de história da ciência, ele consulta muitos jornais, faz um trabalho muito interessante do ponto de vista da investigação, mas sempre na perspectiva de perceber a evolução política do país e da Europa, numa época de ditaduras. E foi desse modo que surgiu a possibilidade de fazer a consultoria para o filme, para o cinema. E foi muitíssimo interessante, muito interessante. Todas as experiências são interessantes, quer dizer, a consultoria para o cinema, fazer a consultoria histórica para um filme de João Botelho, fazer doutoramento de História da Ciência, ou passar por uma escola no Alentejo Profundo, tudo é interessantíssimo, e se nós tivermos nos preocuparmos em retirar as devilações de tudo nos vai acontecendo, tudo vai acabando por ser bastante positivo para fazermos um percurso que nos interesse e que possa ser útil. A nossa segunda questão era o que é que faz um consultor histórico, neste caso num filme, e como é que foi a sua experiência a trabalhar no Ano da Morte de Ricardo Reis? Ok, certo. O que faz um consultor, bem, certamente dependerá muito do que pretende o cineasta ou o produtor. Neste caso, o meu contacto foi sempre com o produtor, o Alexandre Oliveira, e que me pediu desde o início, portanto, para a consultoria histórica, o que me foi pedido foi que, como o romance de José Saramago e o filme de João Botelho iria ser fundamentalmente centrado no ano 1936, então foi-me pedido, e como se sabia que o José Saramago o José Saramago deixou preservada, entregou uma agenda que usou
à Biblioteca Nacional. Portanto, o José Saramago, durante muito tempo, nós não sabemos quanto tempo exatamente, claro, mas muito, até dá para saber, porque basta seguir a agenda. Durante vários meses, José Saramago andou a consultar. Eu não posso ter vários meses, por acaso não posso saber exatamente o tempo, porque o José Saramago andou a consultar na Biblioteca Nacional para escrever o romance, andou a consultar os jornais, portanto, o Diário de Notícias e o Século, os jornais, estes dois jornais, fundamentalmente estes dois, da Biblioteca Nacional. E como dele, tudo o que encontrava de notícias que lhe interessavam, ou informações que lhe interessavam, ou publicidade, ele apontou muito também, por exemplo, publicidade que lhe interessava, para escrever o romance. No fundo, andou a fazer uma pesquisa histórica para ter mais, como um trabalho académico, quanto mais fontes vocês lerem, mais bibliografia vocês lerem, mais têm informação para poderem cruzar e pensar sobre ela e escrever um trabalho com interesse. E o José Saramago fez um trabalho de investigação histórica, isso aí não há dúvidas. E então pesquisou os jornais da Biblioteca Nacional e entregou essa agenda, onde anotava tudo o que ia encontrando que lhe interessava, entregou essa agenda à Biblioteca Nacional. E então já sabia o produtor, o Alexandre Oliveira, já sabia da existência dessa agenda e até me disse logo, olha, Quintino, há esta agenda, há este assunto, o que nós queremos é que seja, no fundo, investigado o que é que o ano de 1936. Portanto, perceber o que é que Saramago, que informações é que ele retirou, encontrar os jornais onde ele tinha encontrado aquelas informações. Vamos então supor o seguinte, o José Saramago aponta na agenda, aponta no um dia qualquer do ano 36, agora não me recordo um dia em concreto, apontou qualquer informação que lhe interessou, ou um anúncio que saiu num jornal que era um anúncio interessante. Por exemplo, o Saramago apontou um anúncio muito interessante que era, sobretudo, depois a piada com que ele fez do anúncio, que era um automóvel que era o Dictator, o modelo era o Dictator, e ele dizia, mas isto é mesmo um nome próprio da época, não é? Um automóvel que tem, o modelo é o ditador. E então, por exemplo, eu teria de ir nos jornais procurar, cruzar o que ele deixou na agenda, o que o Saramago deixou na agenda, cruzar com os próprios jornais da época, no Século, no Diário de Notícias, por vezes também outros jornais, o Diário de Lisboa também, mas sobretudo no Século, no Diário de Notícias, perceber as informações que ele tinha, onde é que ele retirou exatamente aquela informação, onde é que ele viu aquele anúncio. Porque ali há pouco ali há investigação e é menos imaginação, depois escreve a partir daquilo, mas ali houve uma investigação histórica. Portanto, foi pedido pelo produtor que procurasse nos jornais, portanto, da época de 1935, a vertente principal, digamos, que foi esta. Foi procurar nos jornais da época as informações que o próprio José Saramago tinha lido e encontrar nos jornais onde estava essa informação. O que às vezes obrigava a cruzar aqui muitas fontes, porque, por exemplo, José Saramago tinha apontado, pois, e aqui também entra um bocado o trabalho da investigação, pronto, da investigação sobre o próprio e as notas de José Saramago. O Saramago, comecei a perceber a uma certa altura que ele, por exemplo, num dia da agenda, tinha várias informações que tinha recolhido dos jornais e ele apontava lá o dia mesmo. Felizmente, apontava o dia, por exemplo, 6 de março de 1936, pronto, apontava o dia. E eu ia para um lápis azul. Quando sublinhava a informação a lápis, era a informação mais importante que ele tinha usado no romance e era essa que eu tinha que ir procurar nos jornais. Por vezes o que acontecia é que depois José Saramago fez um trabalho, fez a pesquisa histórica e depois escreveu o romance. Então, por vezes, uma notícia de jornal, que é uma frase minúscula, perdida no meio de uma página, no meio de um jornal, ele punha aquilo como se a personagem estivesse a ler aquela frase como se fosse um título de primeira página, percebem? Portanto, às vezes obrigava-me a procurar num jornal inteiro todas as colunas à procura de uma frase minúscula, porque no romance parecia que era uma notícia de primeira página, com fotografia e letras bem em destaque, e não era nada disso. Portanto, depois isso é muito interessante de encontrar, naturalmente dá algum trabalho, mas é muito interessante. A outra parte do trabalho foi, havendo um comício nacionalista, um chamado comício nacionalista ou anticomunista, no verão de 36, no Campo Pequeno em Lisboa, então foi procurar as indumentárias, como apareceram as delegações alemã, espanhola, italiana, como apareceram os sindicatos nacionais, os estandartes, as bandeiras, toda aquela simbologia, e aí no meu caso, por exemplo, até procurei algum auxílio de outros investigadores que tratam mesmo essa parte, que me pudessem auxiliar no sentido depois de não haver aqui, portanto, do que o filme fosse apresentar de indumentários e de simbologia e de heráldica, corresponder de facto ao que teria aí aparecido. Portanto, aí também pedi aí também colaboração de alguns investigadores que tratam essa parte da heráldica e depois nos próprios jornais, depois no arquivo também, no arquivo do Jornal do Século, que é um arquivo fantástico que está na Torre do Tombo, que tem muitas fotografias e encontrei-se várias fotografias do Comício Nacionalista de agosto de 36, em que se via os sindicatos nacionais, as bandeiras, Viva Portugal, ou Viva Salazar, Carmona, com todas aquelas
os cartazes próprios de um comício nacionalista da época, e essa foi outra parte do trabalho. Mas o contacto que mantive foi sempre muito com o produtor, e depois reuni-me também com o cineasta, com o realizador, com o João Botelho, e foi muito interessante porque também perceber o que é que, do lado da produção do filme, do produtor e do realizador, o que é que pretendiam exatamente. Portanto, e foi muito interessante ter até mesmo reuniões presenciais ainda na altura, felizmente, em que pudesse perceber como é que eles pensavam, qual era a gramática, e foi muito interessante depois pôr no lugar, estou a fazer trabalho de investigação sobre os anos 30, mas também, de certo modo, perceber o que é que pensa este realizador, o que é que pensa este produtor, o que é que eles querem, perceber qual é a gramática deles, porque se regem, que é também para eu poder responder mais eficazmente ao que eles pretendem, não é? Portanto, isso também é muito interessante. Posso dar detalhes, mas acho que já dei assim alguns, como por exemplo as questões às vezes de ter que procurar vários jornais no mesmo dia, procurar uma notícia que parecia no romance ser uma grande notícia e depois há uma pequena frasezinha. E claro, para começar este trabalho, necessariamente é preciso ir à fonte original. Portanto, aqui necessariamente foi preciso conhecer bem a obra do Ano da Morte de Ricardo Reis José Saramago, e depois, a partir de conhecer bem a obra, é que se parte para a própria investigação nas bibliotecas, nos arquivos. Isso é inevitável, não é? Se eu souber responder. Eu acho que sim. Sentiu algum tipo de pressão durante o trabalho, ao longo da produção do filme, visto que este é baseado numa obra tão importante para o país e que os portugueses conhecem tão bem, e sentiu alguma pressão, não da parte do realizador, não da parte da produção, mas de pensar, tenho que fazer isto bem, tenho que me aplicar porque isto vai ser visto por muita gente e muita gente conhece a obra e isto tem que ser bem feito. Vocês põem essa pergunta e depois disto ser algo que é gravado é interessante, porque pronto, isso levanta logo aqui outros tipos de problemas. Se fosse presencial e que não há gravações, nós provavelmente estamos mais à vontade para falar. Não, na verdade não senti uma pressão. Acabei por levar a entender este trabalho como os outros trabalhos com os quais me paro. Nós, desde que procuremos fazer o nosso melhor possível, acho que estamos descansados quanto a isso. Foi o que me propôs, foi fazer o melhor possível e dentro daquilo que é o meu melhor possível em qualquer trabalho que faça. Naturalmente poderá haver outra pessoa que o seu melhor possível é muito melhor do que o meu melhor possível, mas desde que eu faça o melhor possível estou descansado e, portanto, não senti pressão nenhuma e, na verdade, passa até alguma ingenuidade. Nem tive noção do alcance que iria ter, inicialmente, como foi feito este convite, nem tive noção do alcance que iria ter. Realmente, obviamente, todos nós em Portugal conhecemos muitíssimo bem pessoas da dimensão, João Botelho ou José Saramago, quer dizer, mas nem tive noção logo que seria algo com o trabalho que iria ter como consultor. Não, depois realmente fui muito requisitado para entrevistas e na altura não tive noção disso. Nós, na História da Ciência, usamos um termo que seria para mim aplicado, no meu caso, neste filme, que é o técnico invisível. Digamos que na História da Ciência usa-se muito o técnico invisível, por exemplo, fala-se muito, quando se fala do grande cientista, é o diretor do laboratório, o cientista brilhante, genial, o Einstein, a Marie Curie, e depois há também os técnicos invisíveis que se falam menos, mas que são fundamentais, os assistentes, os colaboradores, que operam as maquinetas e que fazem também com que haja produção de conhecimento. E aqui um bocado... nem tive noção que estava, de certo modo, a ser um técnico invisível, mas que era um técnico invisível a que alguém ia querer questionar o que é que tinha feito. Que é, nós no cinema vamos ver quem é o realizador, e pronto, e quem é o ator principal, quem é a atriz principal, tanto os atores, o realizador, e a partir daí depois um desfile de nomes, e em acabar como consultor, portanto é o técnico invisível. Mas acabou por ser interessante por haver várias pessoas interessadas em saber como é que tinha sido o trabalho. Mas não senti nenhuma pressão mais do que é o habitual, pronto, mesmo tendo noção que estava a trabalhar para um filme de João Botelho e baseado num romance de um Prémio Nobel da Literatura. Mas foi muitíssimo interessante, muitíssimo interessante. Agora, não sei se algum tem esta pergunta, mas eu sei que algum de vocês me contactou, ou vocês, não sei se como é que fazem os vossos trabalhos, mas algum do vosso núcleo veio a pergunta um pouco que isto é uma outra hipótese de saída, digamos, profissional para quem segue na história. Atenção que isto são questões, é pontual, vocês não fiquem a achar, né? Então vocês estão a acabar uma licenciatura, ou pelo menos um de vocês já acabou, não fica a achar, ok, olha, tal como se pode com história, ir lecionar, ou ir ser arqueólogo, ou trabalhar para um arquivo, ou fazer investigação, olha, outra saída é fazer consultoria. Consultoria é muito interessante, e até já fiz outras além desta, esta é aquela que tem mais visibilidade, mas são questões pontuais, e não fiquem a achar que consultoria histórica, olha, vou viver de consultoria histórica. Ops, e isto eu vou falar mesmo do ponto de vista agora material.
estou quase a brincar com vocês, mas a falar a sério. É mais uma possibilidade, mas não fiquem a achar que é uma saída no sentido de, olha, agora vou viver regularmente, mensalmente, consultorias históricas. Não, não. Em relação a essa Ok. área, acha que ainda é pouco Qual explorada área? no panorama nacional, Ah, a área de consultor histórico? Bom, boa pergunta. Eu nem sei se tem uma resposta, não sei se tem alguma resposta cabal para isso. Eu acho que a consultoria histórica, há muitos trabalhos que se fazem que exigem sempre consultores, até os projetos de investigação que nós candidatamos, à EFCT, um projeto de investigação, ele contempla uma equipa, que é a equipa que vai trabalhar no projeto, e depois há sempre 2 ou 3 consultores. Se é muito explorado ou não, quer dizer, à partida, há aqui uma questão com a consultoria, que temos que ver esta consultoria no sentido, qualquer trabalho que vocês façam, por exemplo, quem está na investigação, qualquer trabalho que faça, é bom que tenha, de certo modo, consultores. Neste caso, muitas vezes não se chama consultor, há os consultores e há o chamado, quem publica o peer review, que são colegas que vão, outras pessoas, que nós muitas vezes nem sabemos quem são, que vão avaliar o trabalho que fizemos e que vão avaliar e fazer sugestões e críticas ao trabalho para melhorarmos. O que eu quero dizer com esta questão da consultoria, eu acho que em Portugal, provavelmente, eu acabei-vos já há pouco dizer que se algum de vocês pensa, ok, a outra saída para a história, ser consultor histórico, isso é, atenção, consultor histórico é algo, pode haver um convite ao outro, alguma situação em que vocês são incluídos num projeto em que os pedem para ser consultores, mas os consultores, aliás, muitas vezes o trabalho de consultoria nem sequer é pago. Portanto, são consultores, nem sequer é um trabalho pago. Portanto, é um trabalho de consultor, é alguém que de algum modo domina ou tem algum conhecimento aprofundado sobre alguma matéria e que pode contribuir para aquele projeto, para algo que se esteja a realizar, mas que nem sequer é pago. Neste caso não, neste caso até foi um trabalho pago, mas é só para terem noção que muitas vezes a consultoria, a André perguntava se estava por explorar, pois basta vocês pensarem o que é que nós podemos produzir a nível nacional, que existe tantos consultores históricos. Tenho algumas dúvidas que haja assim muitas exigências, muitas, embora já tenha estado envolvido em alguns trabalhos como consultor, mas o que eu vos quero aqui dizer, mais do que se calhar responder diretamente à André, é que qualquer trabalho que faço, não é por acaso que neste filme, não é por acaso que o produtor, o realizador, quem faz o filme, entende que tem que haver um consultor histórico. É para haver rigor e para haver qualidade, qualquer trabalho que façam, é importante que seja discutido com outras pessoas. Portanto, o Gonçalo está no mestrado já. Provavelmente, quando fizer a sua tese, o seu relatório de mestrado, dessa tese ou desse relatório pode ser perfeitamente um artigo científico. Perfeitamente pode ser de um artigo. Mas esse artigo é bom que seja discutido sempre com outras pessoas. Muito provavelmente com o orientador ou a orientadora, como é óbvio, mas também se depois tiver outra pessoa, que no fundo faz uma certa consultoria, digamos assim, os ajuda a pensar mais noutros campos que nunca pensaram, isso é ótimo. Quem achar que faz um trabalho só pela sua cabeça, já li muito, já estudei muito, e só com a minha cabeça faço um trabalho excelente, por exemplo, para fazer um trabalho de investigação ou algo assim, não faz. É bom sempre discutido com outros. E não é por acaso que um cineasta da dimensão de João Botelho, que faz um filme baseado num Prémio Nobel da Literatura, e quem entende também tem que ter consultoria histórica. E estamos a falar de alguém com a dimensão que tem no cinema, não é? Portanto, é preciso termos noção que temos que recorrer muitas vezes a outras opiniões para melhorarmos o nosso trabalho. Em Portugal, acho que a consultoria, ninguém vai viver de consultoria, julgo eu, a este nível, como eu estou a falar, assim, consultoria histórica, vejo dificilmente, não sei, nem me quero atrever muito a entrar por aqui, porque não sei, posso estar a dizer um disparate. Na sua opinião, como é que acha que esta área de consultoria histórica poderia ser mais divulgada? Isso também é interessante. Essa pergunta também vai ali um pouco de encontro à pergunta da Andreia, também é muito interessante. Eu julgo que poderá ser divulgado, talvez a Madalena me esteve a perguntar, divulgada a nível de próprios alunos, por exemplo, que estão a formar, não sei se será a nível da sociedade ou a nível de alunos. Eu, por exemplo, quando tirei a minha licenciatura, se pensarmos a nível de alunos, a pergunta da Madalena pode-se revestir aqui de várias perspectivas, se é a nível de divulgar a nível da sociedade ou a nível de divulgar, por exemplo, de alunos que estão a fazer licenciatura e de saberem que também podem ter esta possibilidade de trabalhar neste sentido. Mesmo que entendam, viver disto é difícil, mas é algo que me pode complementar. Ok, nessa perspectiva caberia a quem leciona, neste caso, na área da história, os professores poderem alertar ou chamar a atenção que é um tipo de trabalho válido, como outro trabalho qualquer, e muito interessante, porque o trabalho, se é de consultoria, também exige investigação, exige reflexão, discutir com outras pessoas, porque o trabalho de consultoria também, no fundo, é isso, como eu disse há pouco, o que fiz em relação
para o filme de João Botelho, de facto, tem muita investigação também feita e, portanto, bem, para quem lhe agrada a investigação, então é fantástico, é mais um desafio que se coloca. Pode ser divulgado? Poderá ser muito divulgado. A nível de licenciaturas, acho que pode ser muito divulgado. Mas isso caberá também aos professores poderem chamar a atenção. Eu, se estivesse no lugar de poder dizer isso, diria, atenção, não, como vos digo agora, não fiquem a achar que vão ver consultoria com um salário mensal de consultoria, se é essa a vossa questão, é tipo ter uma profissão, pois aí não pensei, mas é algo que pode ser muitíssimo interessante e certamente que acho que quando se está a fazer uma licenciatura em História, se tiver noção também dessa possibilidade de trabalho, também é interessante. Tinha só, se calhar, não tanto uma questão, mas mais um comentário a fazer sobre esta questão da consultoria histórica. Sim. Se calhar falta em Portugal alguma produção histórica, tanto em termos de séries ou de filmes, com a amplitude, como em Hollywood, claro que não é possível devido aos orçamentos, mas se calhar determinadas séries ou filmes europeus e que atualmente nos últimos anos têm-se assistido cada vez mais, seja aquelas séries da Netflix agora mais históricas que possivelmente devem ter historiadores por trás a orientarem no sentido de haver o tal rigor histórico como falou há bocado, ou como quem diz, tanto das séries como dos filmes, também diz agora nesta nova vertente nos videojogos, como existem determinados jogos como o Assassin's Creed ou o Uncharted, onde refletem períodos históricos específicos e onde têm grandes equipas a trabalhar. E se calhar em Portugal falta uma maior indústria, tanto dos filmes como das séries, para a participação de mais historiadores, de mais consultores históricos. Pois estou. Eu faço só um comentário que o Gonçalo referiu, não é nenhuma resposta, é um comentário a mais, é muito interessante porque uma escola onde eu passei, antes de entrar na investigação mesmo, exatamente, eu achei muitíssimo interessante, e foi muito interessante por começar a perceber que chegámos à altura da Segunda Guerra Mundial, isto era um 9º ano, em que se dá o século XX no 9º ano, final do século XIX e depois do século XX, e ver que os alunos, em relação à Segunda Guerra Mundial, o que conheciam antes de começarmos a lecionar algo, o que conheciam era por alguns videojogos. Portanto, nem os filmes conheciam, nem o cinema, alguns. Isso é muitíssimo interessante. Os videojogos, essa questão, é uma questão que me deixou, de certo modo, surpreendido como é que se conhecia aquela realidade, ainda só pelos videojogos, mas depois também, a partir daí, torna-se muito interessante poder mostrar outros suportes para conhecer aquele período histórico, não apenas o videojogo. Mas concordo com o que o Gonçalo está a dizer, mas a consultoria também nem tem que só ser ligada a produções dessas. Por exemplo, nós, nos últimos anos, algumas consultorias e curadorias que têm, por exemplo, têm participado, também tem a ver com exposições, por exemplo, exposições que são realizadas, ou, por exemplo, um núcleo museológico foi criado, por exemplo, no qual também colaborei na Faculdade de Letras de Lisboa, um núcleo museológico de fonética, em que também pode haver consultorias neste sentido, não apenas para produzir algo de audiovisual, de um filme, de uma série, mas, por exemplo, para criar núcleos museológicos, para criar exposições em que é preciso haver consultoria ou curadoria científica, digamos assim também, mas é sempre essa questão, é haver algum trabalho de fundo de investigação e que permita melhorar o trabalho final. Agora, este trabalho como eu vos dizia, é um trabalho muitíssimo interessante, mas aqui é interessante então que seja feito porque as pessoas têm mesmo interesse, porque do ponto de vista material não se fica a achar que isto é um trabalho que, muitas vezes este trabalho nem é, a gratificação que se tem é por se ter participado e ter-se aprendido mais e ter-se contribuído para fazer algo interessante, mas não é do ponto de vista material depois. Isto apenas a refletir sobre quem pode estar a querer acabar um curso de História e pensar, bem, vou entrar no mercado de trabalho, tenho aqui uma saída. Uma questão agora em relação ao que disse, tendo em conta do que falou do facto de trabalho de consultoria não ser remunerado, acha... Às vezes. Sim, às vezes. Acha que é pelo facto da sociedade portuguesa não dar o valor à história que ela tem? Porque... Sim. Se é trabalho que fazemos, que investimos e depois não temos remuneração, né? Toda a gente precisa de ter um salário. Acha que é por falta de interesse da população ou por desvalorização da história? É uma pergunta interessante também. Eu não queria entrar por esse campo de desvalorização ou desinteresse, porque, pronto, na realidade acho que toda a investigação, nós, quando vamos ver nos investigadores, e isso é algo que vem de trás, nós sistematicamente, como em quase todos os campos da vida, há sempre uma lamentação pela falta de financiamentos, as faltas de fundos. Portanto, a consultoria entra aqui no campo, eu vou pôr a consultoria entra no campo do trabalho do investigador. E, portanto, qualquer trabalho de investigação, eu estava-vos a dizer que estudei desde o meu doutoramento, que estudei ciência em Portugal desde os anos 20, finais dos anos 20.
E é algo que é muito permanente, e isso não é só em Portugal, é sistematicamente o investigador ou o cientista lamentar-se da falta de financiamento para realizar o seu trabalho em condições ou para fechar o seu laboratório. Portanto, a consultoria entra nesse campo também. É necessário o financiamento do Estado. Em Portugal há pouco financiamento privado, mecenato há pouco, e aí é diferente de alguns outros países onde há um grande apoio privado. E a consultoria, digamos, sendo trabalho feito por investigadores também, entra um pouco nisso. Se quisermos ir por aí, porque não há mercado para consumir depois, né, nessa perspectiva, mas aí iríamos tanto para a consultoria como para todo o trabalho de investigação. Há muito trabalho que é feito e não é remunerado. Mas acho também, e o que é fundamental é, para quem queira realizar trabalho de investigação, e fazendo trabalho de investigação também é que lhe permitirá depois poder ser consultor para determinados trabalhos. À partida tem que ser uma pessoa que faça investigação, como um professor também se exige no campo universitário, que o professor tenha que fazer investigação. Uma universidade que se entende só dedicando só ao ensino não faz sentido, porque o professor também tem que ser um investigador. Portanto, para quem faz a investigação, tem que fundamentar-se mesmo na questão de gostar muito de fazer investigação. E isso é de agora como era há décadas atrás. Isso aí, nós estudamos nos anos 20 ou nos anos 30 em Portugal, como era a ciência, ou em Espanha, ou noutro país qualquer, e a questão era sempre essa. Não é quem quer fazer investigação, é mesmo pelo gosto da investigação. E a consultoria vai entrar aí. Quem quer gostaria de ser consultor para um trabalho, para aquele projeto, pois então à partida será que uma pessoa que tem que desenvolver a razão, no sentido de tem que estudar muito, como se costuma dizer, com o racionalismo, que o homem é dotado de razão, mas depois é preciso desenvolver a razão para poder vir a intervir publicamente, se bem que hoje as redes sociais também põem esta questão toda em xeque, porque hoje quase que pode intervir publicamente em qualquer pessoa, mas na verdade é preciso ter determinadas competências para fazer este trabalho de investigação ou de consultoria, e aí é preciso que se goste muito do que se está a fazer. E se pensa nisso, é o gosto de estudar, de aprender e de poder produzir algo novo e ajudar a divulgar. Não sei se respondi à Magda, também procurei Sim. O que eu quero mostrar é, qualquer trabalho nesta área tem que ser feito com gosto, pelo que se está a fazer, porque se vai à procura de alguma outra variável, então não vale a pena, porque rapidamente a pessoa se desilude e se cansa. Eu queria fazer outra pergunta. Se calhar isto é mais para o Quintino enquanto pessoa, enquanto espectador. E ao ser investigador, e ao também já ter feito alguns trabalhos de consultoria, mas não sei até que ponto é que isso interfere, como é que se sente quando vê um filme ou uma série ou até uma peça de teatro e olha e percebe que algumas coisas não estão assim tão bem representadas ou que não correspondem tão bem com a realidade? Porque nós às vezes nas nossas aulas até temos alguns professores que nos dizem esta série está muito bem feita, podem ver que até vos ajuda, mas depois há outros que também dizem não vejam que isto está super mal feito, não corresponde a nada com a realidade. Posso fazer uma pergunta à Maria Leonor? Sim. Por exemplo, esse tipo de comentários, por exemplo, é a propósito da mesma série, do mesmo trabalho? Em que agora nem sei, mas lembrei-me de Game of Thrones porque uma professora nossa nos disse que até era bom, que até estava bem feito e que nós até podíamos ver para perceber algumas coisas. E lembro-me também de uma série que é o Versalhes. Isso não foi nenhum professor universitário que nos disse, até foi uma professora minha de secundário que disse que não estava assim tão bem feita, que não correspondia assim tão bem com a realidade. E sabendo, obviamente, que muitas das séries não querem tratar na íntegra a 100% a realidade, só se inspiram, como é que às vezes o Quintino se sente quando percebe isso? Se percebe, porque pode ver séries e filmes em que não aconteça isto. Ok, vocês têm umas perguntas muito interessantes, mas como vocês gravam isto, ainda têm mais cuidado a falar. Quando nós a falar, fazemos muitos disparates e quando escrevemos temos muito mais cuidado a escrever do que quando falamos. Também convém, não é? Pelo menos a escrever, que se tenha muito cuidado com o que escreve. Bem, mas o que eu quero dizer com isto é... essa pergunta é uma pergunta interessante, mas há várias perspectivas de resposta para essa pergunta. Primeiro, não sou assim tão crítico quando estou a ver e tenho logo necessidade de ver se está lá a aparecer alguém no Império Romano com um relógio de pulso ou com um telemóvel. Portanto, eu gosto de ridicularizar, obviamente, mas vocês estão a perceber o que eu quero dizer. Portanto, eu não tenho logo uma perspectiva, o modo de estar, não tenho essa perspectiva logo de ir procurar a falha para depois andar a fazer o comentário de uma falha gravíssima que apareceu o Neandertal com o telemóvel. Mas também é preciso perceber, em muitos outros casos, é claro, procura-se que haja algum rigor, mas este rigor, e por exemplo, no caso
A Maria perguntou-me por causa de séries históricas, o rigor histórico. Bem, o rigor histórico também, a história também é possível de ser interpretada de vários pontos de vista. Vocês basta lerem, ouvirem um historiador, ou muitas vezes o historiador até faz comentário político também. E também há muitos comentadores políticos que são historiadores, não só políticos. Mas quando vocês ouvem um historiador, até pode duas pessoas terem perspectivas completamente opostas sobre uma determinada realidade. Portanto, a história, como em tudo, sobretudo as ciências como áreas de conhecimento, como a história, são passíveis de ter várias interpretações. E um historiador é muitíssimo influenciado pelo modo como pensa, pela sua convicção política e ideológica, e isso certamente já aprendeu na licenciatura, e não tenham dúvidas disso. Quer dizer, tenham também dúvidas, é bom que tenham dúvidas, mas certamente não vão ter muitas surpresas, porque muitas vezes até há certas situações, ainda outro dia falava exatamente sobre isso, há muitas situações que estão agora na historiografia mais atual, o que é mais debatido, ou neste momento, por exemplo, até as próprias questões que se colocam sobre os museus e as devoluções ou não de peças de museus, tudo isso, nós quase por muitas vezes debates desta natureza, que entram por um campo que, se vamos ouvir uma pessoa falar, quase que é muito redutor, mas infelizmente acaba por ser, às vezes quase sabemos o campo político em que pertence e já sabemos qual a resposta que vai dar, porque a história é passível de muitas interpretações. Portanto, naturalmente, se houver uma falha gigantesca de um anacronismo mesmo completamente absurdo, como eu estava há pouco a referir, mesmo em género de ridicularizar, mas um anacronismo esse, depois nós dizemos, isto também está mesmo muito fora, quer dizer, isto é andar a brincar com uma questão que seria, quer dizer, não vai aparecer, quer dizer, há questões que não têm que ser levadas a sério, mas não quer dizer que uma realidade, será que vai retratar a realidade mesmo como foi? Pois, a realidade mesmo como é que foi, mas como é que ela foi? Porque nós temos várias interpretações dessa realidade, procuramos que seja que consigamos pela investigação aproximar-nos do que foi, do que terá sido, mas há várias interpretações para essa mesma realidade. E, portanto, é preciso ter em conta que... Eu percebo a pergunta da Maria Leonor, que é mais mesmo tipo... Se vejo uma grande... Se fico contente, se me sinto satisfeito de ver um trabalho que é uma série histórica que passa na televisão, um documentário, um filme, e é bem feito, claro, naturalmente. Há grandes falhas do ponto de vista, há anacronismos ali, disparates mesmo, como eu há pouco falei, assim, em jeito de brincadeira. Claro que uma pessoa vê logo que não há ali muita credibilidade. Mas também há outra questão que é, pode-se procurar haver credibilidade, mas as pessoas têm opiniões diferentes. E ninguém se convença que para alguém por ter uma opinião divergente que é necessariamente intelectualmente desonesto. Não. A mesma realidade pode ser interpretada de vários modos. E, portanto, do ponto de vista histórico, então, mais do que uma pessoa, duas pessoas podem ter modos de ver completamente distintos da realidade. E por isso, quando queremos chegar àquele rigor, daí também a questão é, então é ciência, pois, ciência, mas é exata? Não pode ser exata também, mas também qualquer ciência, se é exata, deixa de ser ciência, porque a ciência supostamente não deveria ser exata, mas pelo menos certamente não é chamada das áreas exatas, pronto, portanto é passível de muitas interpretações e, portanto, quando queremos procurar tipo ali quase uma verdade absoluta, é isto que corresponde à realidade como foi mesmo, bem, isso tem sempre muito que se lhe diga, porque foi... até haver uma nova fonte histórica descoberta, até haver uma nova interpretação de uma fonte que já se conhecia, mas alguém vai interpretar de um outro modo, ou até vir outra pessoa com uma convicção, um modo de entender a realidade de um modo diferente e que mostra que não era bem assim, ou que aquilo não quer dizer o que o outro entendeu e que é de outro modo. Mas eu estou a levar isto assim a um limite, embora eu perceba o que a Maria Leonor está a dizer, que é mais uma pergunta, é mais restritivo, e no fundo é, quando está a ver uma série, gosta ou não gosta de ver se há rigor? Pois, à partida gosto, como qualquer pessoa que não haja ali, a não ser que seja uma coisa que à partida já sabemos que vai ser alguma comédia e não uma série histórica para se levar a sério. Obrigada. Se o Quintino quiser agora falar sobre mais alguma coisa, estávamos a ter, antes de começarmos o podcast, estávamos a ter aquela conversa tão interessante. Pois, eu posso... Bem, não sei se querem usar isto para ser gravado ou não. Eu, quando começámos a conversa, também entrou... Olha, entre a conversa que nós estávamos a ter quando começámos, que era a falar sobre... Porque o Gonçalo tinha feito licenciatura na Faculdade de Letras de Coimbra, eu estava a comentar que o meu caso de estudo, de alguns anos para cá, é sobre um laboratório da Faculdade de Letras de Coimbra, um laboratório de fonética experimental, que existiu entre 1936 e 1979, portanto, atravessou todo o período, toda a ditadura. E esse caso de estudo que eu agora estudo é muito interessante porque enquadra-se um pouco em algumas perguntas que vocês me fizeram, e nomeadamente agora a Maria Leonor,
que é como a realidade também pode ser interpretada de outros modos. E eu estava a comentar que era muito interessante, nós temos esse laboratório considerado internacionalmente, não era considerado cá, era internacionalmente por muitos linguistas da época e foneticistas como o mais avançado que havia na Europa. E vocês digam-me assim, então era o mais avançado, mas a historiografia mais tradicional, nós aprendemos que nos anos 30, nos anos 40, é um país praticamente sem ciência, é um país pitoresco, rural, atrasado, periférico. E eu, lá, portanto, aí onde é que fica, então aqui onde é que fica a Maria de Leonor e quase à questão da verdade? Pois a verdade é muito discutível, nós nem queremos, nem podemos ter, nem caiamos no erro de acharmos que somos detentores da verdade, porque isso só nos vai tornar ainda mais intransigentes e incapazes de aceitar a diferença, incapazes de aceitar uma outra opinião, e não somos capazes de... Não, é preciso aprender a discordar, não é? Saber discordar. E, portanto, não chegamos a uma realidade, mas podemos ter novas perspectivas do que entendemos que foi o passado histórico. E há bocado falava exatamente dessa questão. Eu também, na historiografia mais tradicional, quando comecei, por exemplo, o meu doutoramento, e comecei a estudar investigação científica em Portugal nos anos 30, e já havia trabalhos na época publicados sobre, também afinal havia comunidade científica em Portugal e até internacionalizada. O Gonçalo falava, acho que o Gonçalo falou do caso do professor Aurélio Quintanilha, mas além de Aurélio Quintanilha também havia muitas outras pessoas e já havia alguns trabalhos publicados. Eu, por ignorância minha, desconhecia-os e tinha ainda apenas a visão muito tradicional. Anos 30 e anos 40 é o auge do Estado Novo, o país fechado, isolado, rural, periférico, atrasado e não há mais nada. E o que aqui, por exemplo, a investigação que eu procuro fazer, que eu faço, e o que as fontes históricas me vão mostrando é, sem entrar em branqueamento nenhum, não é nada disso, mas é mostrar que há essa realidade, mas a realidade também pode ser modelada, essa realidade historiográfica, essa visão dominante da historiografia pode ser modelada no sentido de perceber que, olha, afinal também temos aqui mais algo que é interessante estudarmos. E no caso que eu estudo, são os cientistas em Portugal, nos anos 30, nos anos 40, e cheguei a este cientista concretamente, este foneticista, Armando Lacerda. E isso é outra questão muito interessante, que era o diretor do Laboratório de Fonética de Coimbra, que era uma pessoa muitíssimo consagrada na sua época, numa dimensão mundial, era um foneticista de renome mundial, e que em Portugal ficou esquecido. E aí vai bater um pouco ao que há bocado o Gonçalo comentava, havia Aurélio Quintanilha. Pois havia muitos, e é muito interessante, havia Aurélio Quintanilha e havia mais outros cientistas também que nós falamos muito, e a questão é exatamente essa. Quando, felizmente, temos democracia no país, a nossa historiografia, com o advento da democracia, vai necessariamente, é quase compreensível, não digo necessariamente, mas é compreensivelmente, vai recuperar os cientistas que foram perseguidos. Porque é que me falaram do Aurélio Quintanilha e não me falaram, por exemplo, de Armando Lacerda? Vocês dizem, quem é o Armando Lacerda? Exatamente, não ficou conhecido. Porque é que não falaram do João Maia de Loureiro? Que foi um homem que se doutorou na Johns Hopkins em Medicina, foi bolseiro da Fundação Rockefeller, publicava em grandes coleções da época como médico. Vocês não sabem quem foi, exatamente. Porquê? Porque não foi perseguido. E é normal, é compreensível, depois de passarmos 50 anos de ditadura, e já nem estou a ir à Primeira República, porque também, por vezes, também temos uma interpretação que e também não é propriamente uma democracia, mas felizmente, a partir de 74, temos uma democracia, e depois de passarmos 50 anos de ditadura militar e Estado Novo, é compreensível que a historiografia vá recuperar o cientista que foi perseguido, e a repressão que a ditadura fez sobre os cientistas, isso é perfeitamente compreensível. E ainda bem que se faz. Agora é preciso também ver que, além dessa realidade, também há outras realidades que devem ser estudadas. Por exemplo, houve cientistas que não foram perseguidos e que foram homens extraordinários do ponto de vista intelectual e científico, altamente reconhecidos internacionalmente. E isto que eu estou a dizer até é redutor, porque hoje a ciência, há bocado falávamos dos técnicos invisíveis, agora hoje a ciência já, na história da ciência, já nem se fala só do grande cientista, já se fala dos seus colaboradores, dos seus auxiliares, que também foram importantes e que não era o cientista sozinho, o gênio que fazia tudo. É muito curioso que aqui há... Eu falo um pouco mais e por vocês podem fechar isto e vão à vossa vida e mandam-me calar, mas aqui há uns tempos eu comando a recuperar essa questão desse laboratório de Coimbra, que o Gonçalo, se calhar, por exemplo, o Gonçalo conhece certeza a Faculdade de Letras de Coimbra, os outros colegas não sei se conhecem, como obviamente, mas se calhar não sei se uma vez foi ao segundo piso. No segundo piso temos de descer, no segundo piso, ainda lá há uma placa a dizer Instituto de Fonética. E ainda lá, no segundo piso, há ali a Faculdade de Letras de Coimbra, no segundo piso, só para termos noção do que eu estou aqui a falar, ainda há ali uma entrada onde ainda se vê pintado, já está pintado por cima, onde dizia Fonética Experimental.
um laboratório de fonética experimental, que atualmente essa entrada para essa aula, que era a aula do laboratório, está tudo pintado, as letras está pintado por cima das letras que dizia laboratório de fonética experimental. Portanto, há ali vestígios, coisas que passam completamente despercebidas porque a memória não foi preservada daquele laboratório. No entanto, era um laboratório que ocupava 10 salas daquele segundo piso. Eu já lá fui em visitas guiadas, por exemplo, até com cadetes dos Estados Unidos, do West Point, por exemplo, muito interessante, com professores e cadetes do West Point, portanto, futuro exército dos Estados Unidos, e aqui não é nenhuma propaganda, mas aí com estas conversas depois fico com receio que alguém fique a pensar, bem, este vem falar do Estado Novo que havia ciência, agora vem falar do West Point, onde é que ele se situa politicamente. Não é nada disto, mas já fui, o que eu quero dizer é, já fui com pessoas, vêm, por exemplo, até professores doutorados do West Point, pessoas do mundo académico, de grandes universidades dos Estados Unidos, que se doutoraram em grandes universidades e que agora são, por exemplo, professores dos Estados Unidos, e ficam estupefactos. Como é que nos anos 50 havia aqui em Portugal, naquela faculdade que nós consideramos sempre como um país isolado e parado, como havia aquele laboratório com aquela dimensão e todo aquele aproveitamento laboratorial. São 10 salas. E para vocês terem noção do que era a importância do laboratório, chegava a haver, por exemplo, cientistas que vinham, por exemplo, do norte da Europa. Há um sueco que veio a ser o fundador do Departamento de Fonética do Uppsala, da mais antiga Universidade Nórdica. Ele foi fundador do Departamento de Fonética dessa universidade e foi depois o primeiro catedrático de toda a Austrália em Linguística. Göran Hammerström. E, por exemplo, ele veio nos anos 50 para Portugal, dizendo que tem que vir para Coimbra estudar fonética experimental, porque na Suécia não tinha um laboratório com as condições que havia em Coimbra. Vocês pensam, por exemplo, que é a Suécia que acabou com o analfabetismo no século XIX e que nós em 1930 temos mais de 60% de analfabetos, mas depois temos estas coisas, tipo, então como é que é possível que venha alguém da Suécia dizer tem que ir para Portugal porque aqui na Suécia não tem um laboratório como aqueles? Portanto, isso é muito interessante e a investigação tem muito interesse também por isto. Portanto, porque há pouco falámos da consultoria e da investigação, tem que se gostar mesmo. E o gostar é poder descobrir novas fontes históricas que não foram ainda analisadas, ou muitas vezes é tão interessante, ou mais interessante ainda, vocês conhecerem já fontes históricas que foram analisadas por outras pessoas, outros historiadores, mas naquela fonte histórica vocês analisaram como outra perspectiva. E naquela outra perspectiva faz-vos ver alguma coisa que ainda não tinha sido dito. E é a mesma fonte histórica. Muitas vezes achamos que quando começamos um doutoramento, temos de ter um arquivo fantástico que ninguém conhece, e que aquele arquivo vai ser a minha mina. Muitas vezes é muito interessante irmos a documentação que já foi usada, mas procurarmos interpretá-la de outro modo, porque a realidade pode ser interpretada de vários modos. Aqui é a resposta há bocado à Maria Leonor. E quando eu estudo este laboratório de fonética de Coimbra, acho interessantíssimo ver exatamente como, por exemplo, um cientista, e agora vou outra vez àquela visão mais antiga, falar do grande cientista. Como é que um cientista, como é que esta pessoa foi tão importante a nível mundial na fonética e no nosso próprio país, na própria universidade, ficou tão esquecido. Isso é muito interessante. Agora, era uma pessoa com uma projeção, bem, vocês nem imaginam a projeção mundial que ele tinha. Era convidado para investigar com o MIT, com a University College de Londres. Ele fazia consultoria para Harvard. Armando Lacerda era consultor em Harvard. Harvard, nos anos 50, quer contratar um foneticista e correspondem-se com o Lacerda. Diga-nos quem é que deverá ser, quem é que nós devemos contratar. Para terem noção do que estamos aqui a falar. Pronto, agora não vale a pena, como estamos a gravar, não quero deixar aqui nomes, mas estava com uma investigadora e que eu mostrei uma página de jornal em que lhe dizia, olha aqui esta notícia de jornal, em que era uma notícia de jornal que era Armando Lacerda em 1957. Está a regressar do Brasil Armando Lacerda, onde instalou, portanto, o nosso foneticista, onde tinha instalado o primeiro laboratório de fonética experimental de toda a América do Sul. Vocês estão a ver o que é? Tinha este laboratório em Portugal nos anos 50, que era considerado o mais avançado na Europa. Tinha uma carreira internacional, como eu vos disse, fazia consultoria para Harvard, convidado pelo MIT, pronto. Mas mais impressionante do que os convites que tinha lá fora era, em Portugal, trazer todos estes cientistas, grandes universidades, para trabalharem com ele. Porque lá fora não havia um laboratório com este apetrechamento. Vocês vão ver o que é alguém de Harvard, da Universidade de Harvard, em 1939, a trabalhar em Coimbra. Porque em Harvard não tem aquela instrumentação. Mas depois é muito interessante. E alguém que foi convidado a instalar o primeiro laboratório de fonética da América do Sul. E a pessoa dizia, mas como é que isto é possível? Como é que isto aconteceu? Pois isso é que é interessante. E não é por acaso o Gonçalo fala, por exemplo, do Aurélio Quintanilha, que é muito interessante, mas depois vemos exatamente, foram recuperados os cientistas que foram perseguidos. E agora podemos ver que há outros também muito interessantes que podemos recuperar. E isso é o interesse da história também. E algum de vocês tem interesse em fazer investigação, é fascinante encontrar novas
novas perspectivas sobre a realidade, ou complementar algo que já foi dito, ou algo que foi dito e vocês preferem, afinal, com esta fonte, ou afinal, como eu vejo isto, vejo de um modo distinto, e aí se faz o debate, e aí, a partir daí, há esse debate e a discussão, e se pensa, à partida se espera que o conhecimento vá avançando. Mas esse debate e essa discussão faz parte. Se estivéssemos aqui em verdades absolutas, então isso íamos para outros tipos de sistemas políticos. Já os tivemos e não trouxeram nada de bom. Eu acho isso muito interessante que Quintin disse, porque, pelo menos eu falo por mim, a experiência mais próxima da investigação mais séria que nós tivemos foi no semestre passado, em que fizemos o seminário, e eu falo por mim, acho que por todos os meus colegas que também fizeram, nós queríamos trabalhar coisas muito inovadoras, e queríamos descobrir fontes, e queríamos descobrir isto, e queríamos descobrir aquilo. E o que a professora, que foi a minha orientadora, nos disse foi exatamente isso, que nós podíamos pegar em coisas que já estavam trabalhadas, que já estavam muito trabalhadas, e que podíamos dar uma nova leitura, podíamos dar uma nova perspectiva. E acho que às vezes nós, enquanto estudantes de História e se calhar aspirantes a investigadores, queremos muito isso, inovar e descobrir coisas novas, e ir para um arquivo e descobrir uma fonte nova, e uma coisa que nunca ninguém ainda descobriu. E muitas das vezes não temos noção que também é muito importante pegar em coisas que já foram trabalhadas e dar o nosso contributo, porque também é importante haver uma revisão por várias pessoas. Sim, isso é muito interessante, sim, é mesmo isso. Exatamente, e muitas vezes nós associamos a revisão sem branqueamentos. Pronto, quando eu falo de um período que estudo, um período da ditadura, portanto aqui é preciso, e às vezes disso, por vezes vou às escolas e é preciso logo pôr em atenção, não há aqui branqueamentos, uma criança não percebe o que é isto, com 12, 13 anos ou 14, branqueamento, o que é isso branqueamento? É preciso explicar. Vocês ouvem na aula isto dos professores, certo? Ouvem falar na ditadura, na repressão, certo. Agora vamos ver, e isso é tudo certo, vamos aqui ver outras coisas que não são faladas habitualmente. E os próprios professores muitas vezes vêm ter comigo a dizerem-me, olha, eu leciono. Houve aqui há uns tempos, antes do confinamento, houve um professor, um colega muito interessante, que me dizia, você veio aqui dizer coisas que eu nunca tinha ouvido. Eu leciono o que ainda aprendi na minha licenciatura e estava a dar aulas há cerca de 30 anos. E realmente vão aqui novas perspectivas, mas é preciso depois também termos, claro, depois se vai alguém com um posicionamento ideológico num extremo do campo político, pois se calhar vai fazer aproveitamentos políticos de aproveitamentos disto. Mas, pelo menos eu procuro que não seja assim, e procuro exatamente chegar à escola e dizer logo, vocês ouvem na escola tudo aquilo que ouvem sobre a ditadura, houve campo de concentração, houve sim o Tarrafal, houve PIDE, houve repressão, houve tortura, isso os professores falam nisso, e ainda bem. Agora vamos ver outras coisas que houve a par disso, e isso aí é preciso ter cuidado sempre com isso, porque senão também podemos depois correr aqui o risco, por vezes, de falar, quando escrevemos temos muito cuidado, mas às vezes nós a falar dizemos, falo por mim mesmo, a falar digo muito mais, sou muito menos cauteloso a falar do que se estamos a escrever para publicar alguma coisa, que é natural, mas isto tudo para bater no que a Maria Leonor disse, sim, é muito interessante, era o que eu há pouco também vos dizia, às vezes parece que temos que achar, tenho que descobrir um belo arquivo, um grande arquivo para fazer uma tese de mestrado ou doutoramento, algo muito interessante. Não, um arquivo novo, fontes, a minha mina que vai... Não, por vezes podemos pegar em documentação já conhecida e dar uma interpretação diferente. Olha, eu falo-vos de um caso, quando eu comecei a minha tese de doutoramento, comecei ainda exatamente ao estudar a ditadura militar e o Estado Novo e a ciência naquele período. Eu estudei nos anos 30, a atividade científica em Portugal nos anos 30, e aquilo que eu vinha de licenciatura era também com a ideia que não havia praticamente investigação em Portugal. Como eu já vos disse, havia trabalhos publicados que já mostravam que afinal também havia comunidade científica, mas eu desconhecia-os e vinha com aquela visão muito dominante que não há ciência. E tive de fazer uma comunicação, uma das minhas primeiras comunicações, num congresso, digamos assim. E então, como a minha visão era que não havia ciência, estava a estudar a Junta de Educação Nacional, e então andava de roda de processos da Junta de Educação Nacional, daqueles ficheiros todos, centenas ou milhares de documentos, à procura de um pedido de um apoio, de um cientista que pedia um apoio à Junta para financiamento, e que a Junta lhe dizia, não temos dinheiro para o ajudar. E então procurei, e finalmente alguém a um congresso pedia dinheiro à Junta de Educação Nacional, um financiamento para poder ir ao congresso. E a Junta disse, olha, por insuficiência de verba, não lhe podemos pagar essa verba a esse congresso no estrangeiro. E eu, felicíssimo, cá está, pumba. E então fui fazer a minha comunicação e acabo logo com aquela coisa, cá está, e alguém pede, o cientista pede, e o Estado não tem dinheiro. E depois houve uma professora que estava a ouvir, e que fez assim uma crítica muito forte e que me fez pensar muito na minha tese, e que me disse assim, você está tão preocupado em estar a descobrir e a enfatizar o que é que não se fez
porque havia pouco dinheiro, e porque é que não se preocupa em ver, com esse dinheiro que havia, esse orçamento que havia do Estado para financiar a ciência, porque é que não se preocupa em ver, então, o que é que se fez com esse orçamento? Mesmo que fosse reduzido. Agora não se preocupa tanto, não que não se fez, preocupe-se com o que fez. E isso foi muito importante, por exemplo, a fazer um trabalho em tentar exatamente ver, realmente vamos ver o que é que se fez. E quando vamos ver o que se fez, depois aparecem questões, coisas muito interessantes, como, por exemplo, essa questão desse laboratório na Faculdade de Letras de Coimbra. 10 salas, nos anos 50, 10 salas, uma coisa impressionante. E muitas outras coisas que se fizeram. Agora, claro, é preciso depois também dosear isto. Então, mas fez tudo, ou até chegou ao ponto extremo. Fez porque era aquele regime. Claro que não. Obviamente, isto não é nenhum branqueamento. Infelizmente, vivia-se em ditadura. Mas a ditadura fez, financiou. Então, mas o que é que financiou? Vamos ver. Ok. Agora, claro que isto é como se estiver com um aluno no ano à frente e digo-lhe, olha, fez. Mas não é preciso ver em ditadura para se fazer. Em democracia pode-se fazer muito mais, muito melhor e ninguém tem que viver com medo. Isso agora também depois cabe do bom senso da pessoa que está a falar, ou se não está no extremo do campo político. Quem está nos extremos dos campos políticos dificilmente consegue aceitar outro modo de entrar que não seja isso. Isso é alguma coisa que a história nos mostra bem. Posto isto, vamos calar e... Damos por encerrado este quarto episódio do podcast. Agradecemos a sua participação, Quintino. Muito obrigado pela sua conversa muito interessante.